nosso coração, de calor. Eu peço para você que baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, por cada vida aqui presente. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, mas acima de tudo, Deus ser louvado nessa manhã. Pedimos que o Senhor receba, Deus, esse louvor que humildemente entregamos ao Senhor, Deus. Pedimos que cada irmão aqui hoje saia transformado nesse poder da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente pode ficar em pé? Louvarmos a Deus.
Meus irmãos, ainda cultuando a nosso Deus, louvando, nós podemos, nesse momento também, fazê-lo através dos nossos dízimos e ofertas. Você que separou o dízimo, oferta, e gratidão a Deus, né, pelo que Ele faz para nós, pelo que Ele nos dá cada dia, nos dá o fruto de vida, trabalho, e desse pensamento de gratidão a Deus, né, pela obra de Deus também, você pode contribuir com isso. Então, traga à frente o que você separou. Crianças, vem à frente. Vamos sair, né? Vamos orar a Deus agradecendo. Pai amado, nós somos gratos a Deus, porque o Senhor é bom para conosco, Deus, apesar de nós. Queremos ser gratos pelo tudo que o Senhor faz, Deus, pelo nosso sustento, Pai, pela tua fidelidade em nossas vidas. E agradecemos pelos dízimos e ofertas depositados, Deus. Obrigado que é primeiro ao Senhor que nos dá. Por isso, Deus, com alegria podemos contribuir com a tua obra, Deus. Nos ajude a fazer sempre isso com liberalidade de coração, para financiar a tua obra na terra. Agradecemos também pelas crianças, ó Deus, obrigado, Pai, que o Senhor tem fortalecido, dado crescimento físico, também espiritual. E pedimos a Deus que elas continuem a andar nos teus caminhos, que o Senhor abençoe também os professores, para que façam isso com amor, ó Deus, sempre sejam todos eles crianças que a tua palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Amém. Graça e paz. Amém. Conta a história de um jovem que ele estava na colheita, estava muito sol aquele dia,
Mas de repente ele viu a formação de uma nuvem. Eles estavam na colheita de pepinos, lá na horta do seu pai, e ele viu a palavra VPP. As letras, as nuvens formaram essas 3 letras: V, P e P. E ele ficou perguntando: o que significa isso? Será que Deus quer falar alguma coisa? Será que é uma revelação? E aí então ele foi compartilhar com o pai. O pai disse assim: filho, não significa outra coisa senão vai plantar pepino. Ele ficou isso em mente e tal, vai plantar pepino, mas por que? Já faço isso ordinariamente. E aí, conversando com o pastor, o pastor disse: meu filho, significa vai plantar pessoas. Bom, vamos ler o texto da palavra, depois nós vamos voltar a essa história. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim o texto. Lucas capítulo 5, verso 1 até o versículo 11. De 1 a 11. Diz assim o texto da palavra. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco para a praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor, por tua graça, ministre em nossos corações pela exposição, através da exposição da tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor tenha pleno e livre acesso a cada coração
e que saiamos, ó Deus, deste encontro, deste culto, ó Deus, com a palavra do Senhor em nossos corações. O que aprendemos na EBD e agora, através da pregação da Tua palavra, seja um grande desafio para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Aqui conta a história, que está registrada também em Mateus e Marcos, nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, João e Lucas registram essa pesca, cada um da sua forma, segundo o público-alvo, para comunicar algo importante, que são os chamados seus primeiros discípulos. E essa pesca maravilhosa é o início do chamado e dizendo, olha, o que ia acontecer adiante. Então nós temos aqui uma pesca maravilhosa. Resultados exponenciais. Então Jesus, ele já ganha uma certa popularidade, as pessoas já estão buscando ouvir o que Jesus tem a dizer, estão querendo receber alguma coisa em troca também, algum milagre. E ele então usa 2 barcos, ele vê 2 barcos, as pessoas estão ali numa ação muito comum daquela época para a profissão de pescador, limpando as redes, tirando todas as coisas que o mar produz, além de peixes, como algas e outras coisas, para poder facilitar a pescaria. Só que eles pescam a noite toda. E o resultado foi muito frustrante. É como, por exemplo, a pessoa que tem uma profissão, usa essa profissão para poder sustentar a casa, levar o leite para as crianças, e o resultado de todo um esforço, toda uma atividade, não produz o que ela precisaria para alimentar a família. Além disso, de sustentar a família, eles têm que pagar os impostos para Roma. Então é uma situação caótica. E eu quero compartilhar nessa manhã a seguinte ideia, a seguinte grande ideia do texto. Com a liderança de Jesus, os resultados, eles são extraordinários e são eternos. Com a liderança de Jesus, os resultados, eles são extraordinários e são eternos. Nesse texto, existem 3 revelações que mostram que a liderança de Jesus produz resultados extraordinários e resultados eternos. A primeira grande revelação do texto é que a liderança de Jesus, ela dá direção para alcançar resultados extraordinários. Primeiro momento, ele dá direção. Veja aí no versículo 5, aliás, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Ele dá uma direção. Em outra passagem, ele diz, jogue do outro lado. Aqui ele vai dizer, jogue nas águas mais profundas. Olha, eles já tinham feito isso a noite toda. Jesus pede para que eles façam isso durante o dia e joguem nas águas mais profundas. Então Jesus dá a direção para que os discípulos, naquele momento, alcançassem os resultados extraordinários.
E esse acontecimento, ele se reproduz desde aquele primeiro momento até os dias de hoje, quando nós submetemos a liderança de Jesus, quando ele nos dá a direção. Simples. Simples. Portanto, nós precisamos buscar a direção de Jesus. A direção de Jesus, ela produz resultados. E esses resultados, eles são grandes. Porque quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, quando Ele nos dá a direção para fazer alguma coisa, não é para resultados pequenos. Geralmente, vai além dos nossos recursos. Ele propõe algo, quando Ele nos dá a direção, que desafia. Nos desafia a, de fato, estarmos debaixo da direção de Jesus ou não. A história diz, esse acontecimento diz, que não só Pedro, mas também outros pescadores seguiram a direção de Jesus. Quando Pedro diz assim, olha Jesus, nós pescamos a noite toda. Não é por nada não, o senhor é professor, você é mestre. Nós somos pescadores. Você quer nos ensinar a pescar? Mas é interessante que Pedro fala assim, olha, nós pescamos a noite toda, não conseguimos resultados, mas sobre a tua palavra, sobre a tua direção, nós vamos lançar as redes. Jesus fala a Pedro, Simão, e fala aos outros pescadores. E todos eles resolvem obedecer à direção de Jesus. É algo simples, é algo básico, mas na prática tem suas complexidades. Aliás, as nossas próprias complexidades faz com que uma ação simples, que deveria ser algo muito comum de todo cristão, nós começamos a colocar dificuldade para obedecer à direção de Jesus. Então, muitas vezes, a oração para buscar a direção de Jesus se torna o último recurso. Não deveria ser o último recurso, deveria ser o primeiro. Antes de tomarmos decisão, precisamos o quê? Saber para onde Jesus quer que nós vamos. Isso é aplicado na vida particular, na vida familiar, na vida profissional e na vida como igreja. É fato que muita liderança, muita igreja, muitos membros não querem seguir a direção de Jesus. Como nós ouvimos aqui na escola bíblica dominical, a direção de Jesus é muito clara, né? No que diz respeito à sua palavra. Mas muita gente que se diz cristão, e aí Deus que conhece os corações, mas querem que a igreja seja adaptável à situação moral da sociedade. E aí segue o padrão social. Mas Jesus, ele estabelece uma visão que coloca em xeque a visão de muitos sociólogos, psicólogos, filósofos. Porque a direção de Jesus é uma direção assertiva. Felizes são aquelas pessoas que têm a decisão, pela fé, de confiar na liderança de Jesus, no que concerne a direção que ele dá. Deixa eu lhes contar uma história. A história é a seguinte: 2 alpinistas estavam escalando uma montanha. Era uma montanha com gelo e com neve. E um estava mais acima
e outros estão um pouco mais abaixo. E aí então eles conseguem se equiparar, né? O que estava embaixo consegue ter mais velocidade, né? Nos ganchos ali e tal, e os dois estão juntos. E aí eles ouvem um barulho de uma queda de nevasca, né? Avalanche. E aí eles vão falar para o outro, avalanche. Rapidamente eles encontraram uma brecha ali e se colocar na brecha e passa a avalanche. Só que eles olham para baixo e não tem mais visão nenhuma. E agora? Só que havia um terceiro alpinista, que está mais embaixo ainda. Os dois, um fala para o outro o seguinte, olha, vamos pular. Quem sabe a gente encontra uma abertura mais abaixo, que a neve ainda não preencheu. Aí o outro fala assim, não vamos fazer isso porque é um salto no escuro. A gente não sabe. Aí eles ficaram aguardando um pouco. O que está embaixo, o terceiro que está embaixo, diz assim, ei, vocês podem descer, que há uma abertura aqui na montanha que a neve não preencheu. Pode descer. O outro que tinha se negado a descer no primeiro convite, do seu companheiro que está do lado, falou assim, vamos agora. Aí ele falou assim, mas por que agora você vai? Porque existe uma palavra da pessoa que nós confiamos e que está numa situação segura. Ele sabe o que está dizendo. Aplicado a palavra ok. Aplicado a palavra de Deus não faz parte. Aplicado a palavra de Deus também, nós devemos seguir a direção correta. Se seguir a direção do pastor, talvez aconteça isso. Mas se seguir a direção de Jesus, se o pastor seguir a direção de Jesus, os resultados serão extraordinários e eternos. Obrigado. Vou usar a mão. Isso. Muito bem. Até que durou, né? Pode fazer. Ok. Segunda revelação, que a liderança de Jesus produz resultados extraordinários e eternos. A segunda revelação é que Jesus, ele transforma o ordinário para os resultados extraordinários. O que eu quero dizer com isso? O texto vai dizer logo em seguida, no versículo 5, que Jesus ele vai dizer assim, veja aí na sua Bíblia, versículo 5. Do capítulo 5 de Lucas. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Jesus, ele questiona o ordinário, o comum, o estabelecido. Primeiro, os pescadores não pescavam durante o dia, preferiam pescar à noite. Eles ficaram a noite toda pescando. Eles não vão nas águas mais profundas, eles vão nas águas mais rasas. Jesus, ele questiona, ele revoluciona o estabelecido. Muitas vezes Jesus faz isso. E aqui ele está fazendo isso. Quando ele diz, por exemplo, que fazendo
a comparação. Até ontem eu estava assistindo The Chosen, na terceira temporada, e foi a parte que ele usou essa ilustração. Ele pediu para os seus discípulos pegarem um odre, né, de couro. O odre era feito de couro naquela época, recipiente, receptáculo para colocar o vinho. E esse odre de couro envelhecido, ele se tornou rígido. E ele perguntou assim, ó, se colocar vinho novo, que foi produzido, sabe, como está o vinho? Está borbulhando, disse Maria. Está borbulhando, está fermentando. Tá, se colocar esse vinho que está fermentando dentro desse óleo, o que vai acontecer? A fermentação da uva que produz o vinho vai expandir e vai romper o odre velho. Por que vai romper o odre velho? Porque o odre velho não é flexível à expansão, à fermentação da uva. Jesus pegou elementos que eles bem conheciam para dizer, eu estou estabelecendo o vinho novo, algo novo. A religião judaica, envelhecida pela legalidade da lei, não vai ser flexível àquilo que Deus está promovendo a partir do início do ministério. E durante o meu ministério. Vai romper. Então, quando Deus quer fazer algo novo, muitas vezes a barreira se torna procedimentos que foram cauterizados durante o tempo, ações religiosas, protocolos religiosos que não permitem que o reino de Deus cresça. Só que o reino de Deus vai crescer. E a estrutura vai se quebrar. Vocês perceberam o que eu fiz aqui? Eu mudei propositalmente para dar uma ilustração sobre isso. Então eu tirei o púlpito, tirei essa parte da frente, ok? Não quer dizer que isso vai acontecer todo domingo, mas esse domingo, para essa mensagem, eu fiz questão de trazer, caiu aqui, né? Pô, pastor, não deu muito sério. Mas a ilustração vai ficar. De que é importante nós estarmos flexíveis à ação de Deus entre nós. Para o crescimento do seu reino. E é muito bom nós entendermos isso já no início de ministério de igreja local, no meu caso, início de ministério aqui nessa igreja. Porque foi exatamente isso que Jesus fez no início do seu ministério ao chamar os discípulos. Para dizer assim, olha, que a pesca, ela não foi apenas o resultado de promover uma ação naquela comunidade. Jesus, coitados, eles ficaram pescando a noite toda, não pescaram nada, eles vão ter que sustentar a família. Sim, serviu para isso. Mas além disso, de promover resultados físicos, materiais extraordinários, Jesus queria ensinar algo para os seus discípulos. E o que Jesus queria ensinar? Se vocês seguirem a minha palavra, seguirem a direção, entenderem que algumas coisas vão precisar ser mudadas, não mudar por mudar, mas mudar para que aquilo que Deus quer fazer, que Ele já está dando direção, elas fluam. Fluam em nossa vida, fluam em nossa família e fluam em nossa igreja. Para que Deus não tenha resistência, para que Jesus não tenha resistência entre nós, ou a partir de nós. Diz assim, não, isso não pode.
Tá. Está escrito na palavra que não pode? Existe algum princípio dizendo que isso não é possível? Não pode porque a nossa tradição religiosa estabeleceu... Não, peraí. Deixa eu lhes contar outra história. O mestre estava ensinando seus discípulos, um outro mestre, não Jesus. E aí então, ele estava ali, ele usava, para ensinar, ele usava a sombra de uma árvore. E ali ensinando, até que um dia apareceu um gato. E esse gato então resolveu chamar atenção. Sabe quando o gato passa assim entre as pernas da pessoa? E ele começou a fazer isso com o mestre. E todo o movimento, quando, por exemplo, caiu esse pedestal aqui, todo mundo olhou, né? Porque qualquer movimento que se tem quando está falando, ou ensinando, ou trazendo uma palestra, que seja, a tendência das pessoas prestarem atenção no movimento do que prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. Porque hoje em dia é muito fácil a gente desviar a atenção. Às vezes a gente está ouvindo um pregador, está ouvindo uma mensagem, vem em nossa mente outra coisa, e se tiver algum movimento, nossa atenção vai para aquele movimento. E aí a gente começa a pensar sobre aquele movimento. E aquele gato então começou a roubar a cena. O mestre daqueles discípulos, daqueles alunos, viu que isso estava acontecendo, que ele não estava conseguindo transmitir o que ele pensava. O que ele fez? Improvisou lá uma coleirinha, pegou uma cordinha, colocou fora da linha de visão, deixou o gato amarradinho lá, terminou a palestra, ele foi lá e alimentou o gato. Sabe o que aconteceu no outro dia? No outro dia, cada um dos seus discípulos trouxe seu gato. Arrumou o gato. E fizeram o mesmo que o mestre fez. Deixaram os gatos amarrados, terminou a palestra, eles foram alimentaram e levaram para casa. No outro dia também. E isso se tornou uma prática. Isso foi crescendo, se tornou uma sociedade internacional de proteção aos gatos. Depois de muitos anos, cresceu tanto, que depois de muitos anos, houve uma reportagem, um repórter perguntou para o presidente daquela sociedade de protetor de gatos: olha, como começou essa história? Ele não sabia dizer. Hoje em dia tem muitos gatos amarrados. Você não sabe dizer por quê. Por que você faz isso dessa forma, desse jeito? Tá, mas qual é a relevância disso? Como assim? Eu faço isso já há muitos anos. Geralmente quem tem muitos anos de evangelho, foi perguntado assim: quantos anos você tem de igreja? Quanto mais tempo nós passamos como evangélicos, mais dificuldade nós temos de alcançar o não evangelho. Às vezes estabelece práticas, linguagem. Não estou dizendo, estou falando isso no contexto geral, né? Tem uma linguagem que só crente entende. Por exemplo, está dois crentes ali no ponto de ônibus. E um não crente, um não salvo, do lado só ouvindo a conversa. Aí um crente fala assim para o outro: como foi a vigília? Aí eu falo assim: foi uma benção, o cara é um maior fogão. O não crente pensa assim: deve ser guarda, deve ser vigia noturno. E vigia noturno de uma loja de eletrodoméstico, e caiu o fogão. Tem algumas palavras que só nós entendemos. Lá, a primeira igreja batista do Brás, que tinha a rodoviária ali do Bresser,
e agora não tem mais. Mas na época tinha rodoviária, recebia muita gente que vinha de outros lugares e tal, né? Ia lá na primeira igreja batista, né? E uns falavam assim, olha, se você precisar de ajuda, vai na igreja. Vai lá que os clientes vão te ajudar. Isso aconteceu com tal volume que o pastor José Vieira Rocha, e aí ele contou essa história mesmo, ele viu que tinha pessoas que iam mal intencionadas, não precisavam, né? Então já iam assim com as informações, inclusive. Falaram assim, eu sou irmão da igreja, eu sou também irmão lá da igreja batista de tal cidade, e falava até o nome do pastor. E aí o pastor Vieira estabeleceu algo para ver se a pessoa estava falando a verdade ou não. No meio da conversa, então eu sou lá da igreja batista tal, e o meu pastor é fulano e tal. Ele perguntava assim, e quantos gasofiláceos tem na sua igreja? Teve um que respondeu, tem uns 300 gasofiláceos. Gasofilácio é algo que... Ginoflexório, já ouviu essa palavra? Era muito usado antigamente. Classe de catecúmenos. Dos novos crentes, né? Usava muito. E ainda tem algumas coisas que nós precisamos ter flexibilidade para que, se Jesus quiser mudar, lembre-se, os resultados extraordinários, eternos, eles acontecem quando nós submetemos a liderança de Jesus no que concerne a direção, no que concerne a transformação do estabelecido. O que Jesus propõe para aqueles discípulos não era fácil de obedecer. Mexeu com estruturas, mas Jesus ele queria ter pessoas que fossem os alunos, não que fossem as pessoas mais inteligentes, não que fossem as pessoas com bens materiais, não que fossem as pessoas mais brilhantes, mas pessoas ensináveis, pessoas humildes que pudessem receber o seu ensinamento. Diz que submeteram os discípulos de Jesus a uma empresa de RH para saber como foi a escolha de Jesus, se foi a cidade. E ele chega à seguinte conclusão: nenhum deles serviu para ser livre. Apenas um. Judas Iscariotes. Judas era o mais qualificado e sobressaía dos 12 e foi justamente ficado. Então, aquele jargão que a gente ouve por aí. Deus não chama os capacitados. Ele capacita os escolhidos, os chamados. É lógico, Jesus, como Paulo, por exemplo, se a gente pegar Paulo, foi um homem muito usado por Deus, mas Paulo submeteu, ele chegou ao ponto e falou assim, todo o meu conhecimento, todo o meu know-how, toda a minha influência, todo o meu estudo é como se fosse lixo para ter o conhecimento de Jesus. A terceira revelação, então está muito fácil guardar. A grande ideia é, sob a liderança de Jesus, temos resultados extraordinários e eternos. Ou, a liderança de Jesus produz resultados extraordinários e eternos. As três revelações do texto é que Jesus dá a direção para alcançar resultados extraordinários. A segunda revelação é que Jesus transforma a realidade, transforma o estabelecido, ele muda as coisas que precisam ser mudadas. E terceiro, Jesus dá a visão do extraordinário e da eternidade. Aí que vem a história do início. Vai plantar pepino ou vai plantar na vida das pessoas?
O que acontece? Jesus, ele, além de promover um resultado extraordinário ali, material, ele quer algo mais. Ele, para a vida dos seus discípulos, ele deseja, e ele propõe isso, que os seus discípulos serão pescadores de homens. Isso é visão de futuro. Isso é visão de resultado extraordinário e resultado eterno. Eles não iam ficar plantando pepino. Eles iam ser pescadores de homens. Simão e os seus apóstolos e seus discípulos seriam, como está aqui no versículo 10. Acompanhe comigo a leitura do versículo 10. Seriam pescadores de homens. Jesus usa essa metáfora, usa muito didático aqui, Jesus. Muito didático. Jesus é o mestre por excelência, porque ele usa o que ele faz, os seus milagres, as suas palavras, inclusive seu silêncio, para ensinar. Quando ele diz aqui, versículo 10, Jesus disse a Simão, não tenha medo. Lembra que nós temos falado sobre não tenha medo 365 vezes, né? Não tenha medo por dia do ano. Não tenha medo, porque a perplexidade alcançou o coração de todos. Quem é este? Porque o milagre surpreendeu. O resultado foi extraordinário. Irmãos, nós não podemos ganhar de 1-0. Nós temos que ganhar de goleada. Não podemos nos contentar com resultados pequenos. Porque o reino de Deus é grande. E Ele nos chama para ações, não ações ordinárias, mas ações extraordinárias e ações eternas. Jesus diz, de agora em diante, você será pescador de homens. Estabelece um marco na vida de Pedro e seus primeiros discípulos. De agora em diante, você será pescador. Essa palavra é só para Simão? Essa palavra é só para os seus primeiros discípulos? Você entende que essa palavra de Jesus, para você lançar as redes nas águas mais profundas, de você pescar sob a luz. Jesus não trabalha nas trevas. Jesus trabalha em plena luz. Jesus não trabalha no superficial. Não dá para alcançar resultados eternos e extraordinários sendo um crente superficial, sendo um religiosinho, sendo evangeliquinho. Pensei agora essa palavra. De se contentar em ser religioso. Estão entendendo o que a palavra está dizendo para nós? Lancem as redes. Lancem as redes na profundidade. Leia a palavra e se aprofunde. Busque a Deus de forma mais profunda. Faça isso em plena luz. Não tenha ações obscuras. Tenha ações na luz. Permita que eu mude as coisas. Antes de mudar aqui, eu cheguei para vou mudar aqui. Tudo bem?
Tem a ver com a mensagem e a ilustração com a mensagem. Permita-se Jesus mudar a sua vida. Mudar o estabelecido. Pense naquilo que não funciona mais. Naquilo que não produz resultados. Que não é relevante. O que de novo Jesus pode produzir em nosso coração, em nossa igreja, em nossa estrutura? Eu vi as crianças aqui na frente. Eu pensei assim, olha que louvor aqui. Podemos ter uma equipe de louvor das crianças. Tem igreja que tem equipe de louvor infantil. Vamos ver quem pode aprender um instrumento, quem pode receber uma aula de canto. Os pais podem investir na vida dos filhos. A igreja pode investir também. Visão de futuro. Jesus olha para aqueles improváveis. Jesus não escolhe rabino. Jesus não escolhe fariseu. Jesus não escolhe as pessoas mais influentes, capacitadas, com mais recursos. Jesus olha para aquelas pedras brutas e diz, você será um diamante. É questão de tempo. Quando você tem visão, os recursos correm atrás das pessoas que têm visão. Quem não tem visão, precisa correr atrás dos recursos. Quando você tem visão, o que desejamos ser daqui a 5 anos? Do que desejamos ser daqui a 10 anos? Vamos ver as ações transitórias ascendentes. Vamos ver o que precisa ser feito. Vamos ver o que precisa ser deixado de lado. Vamos ver o que dá foco para alcançarmos, para termos resultados o quê? Extraordinários, eternos. E quais são esses? Pescar almas. Lá no navio August Hope, eu sempre falava assim, e ainda falo, foi um momento que eu pesquei mais vidas no único lugar, no curto espaço-tempo. Que as pessoas entravam no navio por curiosidade, e era uma santa arapuca. Ali a pescaria não era de anzol, de varinha. Era pescaria com rede de pesca industrial. Em São Paulo, Santos, quando o navio esteve, 96.911 pessoas. Rio de Janeiro, 120 mil. E lá todo o ambiente preparado para o quê? Ganhar vidas. Para os crentes que entravam, era uma santa arapuca para que eles tivessem a visão missionária, visão de reino. Para os não crentes, para que encontrassem salvação. E quantas vidas a gente viu chorando pela vida por Jesus ali. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella, ele liberou para as escolas. Então ia escolas, turmas inteiras. E nós tínhamos um espaço lá da UEM. E aí a gente reunia as escolas junto com as professoras. E contávamos histórias infantis, fazia para entregar o evangelho, fazia apelo. O tempo todo. Mas sabe por que isso aconteceu? Sabe por que isso tem acontecido? Agora são 2 navios. 2. Porque uma pessoa chamada George Belwer, líder que era uma adolescente, começou essa história com uma dona de casa. Veja como Deus faz as coisas. Uma dona de casa, e eu quero terminar com essa história. Uma dona de casa que teve a seguinte visão. Ela começou a orar pelos alunos da escola do seu bairro. E ela orou pedindo a Deus 2 coisas. Que aqueles adolescentes se convertessem e que aqueles adolescentes fossem usados por Deus para transformar o mundo. E ela se empenhou em oração e começou a enviar
literatura cristã para o endereço pelo correio para a casa desses meninos. Se converteram, se tornaram uma equipe de jovens que, durante as férias escolares, iam para o México, se converteram, e nas férias escolares iam para o México para entregar literatura. Todo ano. Férias escolares e para o México entregar literatura. Até que um dia eles falaram assim, vamos para a Europa, vamos para a Espanha. Aí foram para a Espanha. E aí então começaram a entregar literatura e viram aquela situação da Europa e pesou nos ombros a responsabilidade de quem vê os campos e falou, e agora, o que a gente faz? Como que a gente consegue alcançar? E aí Deus falou no coração de George Bell. Não é para vocês se alcançarem sozinhos. Eu tenho uma igreja para isso. Mobilize a igreja. E aí nasceu Operação Mobilização. Uma agência pequenininha, mas em 1963 eles conseguiram mobilizar 2.000 cristãos para evangelizar na Europa. Começaram a alugar peruas, essas perua Kombi, né? E tem até a foto antiga de várias peruas de várias cores, para poder mobilizar o transporte desses que começaram a serem levantados na mobilização. E um dia George Bell, ao olhar o globo terrestre, ele perguntou assim, qual é o melhor veículo para alcançar as nações? E veio em seu coração que o melhor veículo para alcançar as nações seria o navio. Aí ele reúne a liderança do conselho lá da OL, diz assim, vamos comprar um navio. A agência era pequena, estava com dívidas, e os conselheiros diziam, o quê? Você está louco? Como assim comprar um navio? Precisamos comprar um navio para alcançar as nações. Ele perseverou em oração. Depois de um tempo compraram. Não sei se o primeiro foi o Logos, se foi o Duros. É uma das, se não é a maior estratégia missionária, é uma das maiores estratégias missionárias do Deus. 450 missionários a bordo, 67 países diferentes. Uma coisa é chegar com meia dúzia de missionários num país, outra coisa é chegar com 450. Com apoio do governo, inclusive em países fechados ao evangelho. Depois, coloca lá no Google, navio Logos Hope, e vocês vão ver o que fazer. Vão visualizar o que estou dizendo. Eu não sei o que Deus tem para a nossa vida. Precisamos pedir a direção de Jesus. Jesus nos dá a direção. Jesus, estamos flexíveis. Se o Senhor falar, e se nós entendemos que o Senhor está falando, porque são dois movimentos importantes. Buscar a direção de Jesus, orar para buscar a direção de Jesus, para ter sensibilidade à ação do Espírito Santo. E segundo, orar para que possamos obedecer. Em Atos 13, a igreja, a liderança ali, jejuando, orando, o Espírito Santo falou. Então, no primeiro momento eles oram, o Espírito Santo fala. No segundo momento eles oram e eles obedecem o que o Espírito Santo está pedindo. Não basta apenas saber a direção de Jesus. Precisamos estar flexíveis àquilo que Ele deseja fazer e precisamos ter visão de futuro para ganharmos vida para a eternidade. O que vai contar no final de contas não é se a igreja tem patrimônio. Patrimônio deve ser estratégia para ganhar almas. Não adianta ter um colégio evangélico
e se nesse colégio evangélico não se fala de Jesus? Que adianta? Não adianta ter um hospital com o nome evangélico, sendo que o diretor desse hospital trata mal seus funcionários. Isso não tem nada de Jesus aqui. Então, a estrutura deve ser sempre estratégia para sermos ganhadores de almas. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar. Jesus nos chama para o extraordinário. Jesus nos chama para termos resultados exponenciais. Jesus nos chama para fazermos a diferença. Jesus nos chama para ganhar almas. Pescador de homens é ser ganhador de almas. Ganhar almas para Jesus. Senhor nosso Deus, nos abençoe para que possamos ter do Senhor a direção. Nos abençoe, ó Pai, para que possamos ser flexíveis à Tua transformação. E, ó Deus, nos ajude também a termos discernimento espiritual para sabermos a visão do futuro, a visão eterna, a visão do extraordinário. Que assim seja a minha vida, a minha família, que seja a vida dos meus irmãos e suas famílias também, e que seja a vida dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um louvor que fala um pouco disso, ok? Vamos prestar bem atenção na letra, vamos cantar com convicção. Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas o teu querer. Faz a minha vontade ser a tua. E me ensina, papai, obedecer. Não a minha vontade, mas teu plano. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Eu sou tão pecador, sou tão humano. Põe a tua vontade no meu coração. Obedecer por amor, obedecer por adoração, obedecer ao Deus do meu coração. Não a minha vontade, mas teu plano. Não a minha estratégia, mas a tua mão. Eu sou tão pecador, sou tão humano. Põe a tua vontade, Senhor. Põe a tua vontade, Senhor. Põe a tua vontade no meu